Bom dia a todos, meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora na assistência P3F, todas as quartas-feiras à tarde, e é com muita alegria que venho trazer mais um tema do livro Pão Nosso para as nossas meditações. A lição de hoje é 176, na revelação da vida. Senhor, nós estamos aqui neste instante, abrindo os nossos corações, expandindo as nossas mentes para captar mais uma mensagem dos luminares amorosos enviados de Deus para nos auxiliar na nossa evolução. Sentimos, Senhor, a Tua presença em nosso coração. Abra nosso entendimento e permita-nos compreender a mensagem que nós iremos estudar hoje, porque neste momento nós entramos no invisível mundo da existência, na alma de cada um de nós. Estamos, Senhor, em contato com aquele que é a fonte de tudo, abrindo assim a nossa alma para essa mensagem de amor que teremos. Graças a Deus. A nossa lição do livro Pão Nosso de hoje é a lição 176. Livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição na revelação da vida. Em Atos dos Apóstolos, na epígrafe do capítulo 4, Emmanuel registra: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundância de graça. Nós vamos ler todo o texto e depois faremos os comentários. Os companheiros diretos do Mestre Divino, eles não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Eles cultuavam a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao conhecerem e reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais, da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça.
o Espiritismo evangélico, vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. E concluindo, Emmanuel escreve: as escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Assinado Emmanuel. Vamos então tecer algumas considerações a respeito desta bela mensagem do Emmanuel, do nosso tema Pão Nosso 176, na revelação da vida. Então, no início da sua mensagem, o Emmanuel fala desses companheiros diretos de Jesus, dos apóstolos que conviveram com Jesus e que, através dos ensinamentos de Jesus, ficou estabelecido o serviço das comunidades cristãs. Sob a orientação de Jesus, foi fundada a Casa do Caminho. E também o Emmanuel coloca que a cristianização não era inamovível, que era sempre os ensinamentos trazidos a todos aqueles de boa fé que pudessem aproveitar desses ensinamentos novos, vindo de um Antigo Testamento, mas de uma forma remodelada, como Jesus trouxe, para que cada um, na sua fé, pudesse iluminar-se. Entre os discípulos, cultuavam uma ordem hierárquica, uma disciplina. Eles amparavam todos os espíritos do povo, distribuíam todos os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um, também dos candidatos, porque como Jesus havia ensinado, não deem pérolas aos porcos. Então eles tinham o maior critério de divulgar o que Jesus havia ensinado, de curar, de auxiliar, de amparar, mas sempre respeitando essa disciplina, essa hierarquia e esses bens espirituais que deveriam ser dados àqueles que realmente queriam receber. E nesta bela mensagem, Emmanuel chama atenção que negar a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã seria uma leviandade, porque nós percebemos, aqui coloquei várias fotos de grandes esforços de centros espíritas, grandes e pequenos, de fundações que nós temos por todo o Brasil. Então, o trabalho de Chico Xavier, o trabalho de vários militantes dentro da doutrina espírita, a nossa casa, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, o esforço que é feito para que o atendimento fraterno aconteça e que essas pessoas todas recebam a doutrina de Jesus e saiam da ignorância. Então ele coloca que seria leviandade e ignorância negar esse trabalho fantástico que vem sendo realizado. E Emmanuel também nos chama muito a atenção sobre a ética e a moral. E ele diz que os discípulos do Senhor, eles conheciam a importância da certeza na sobrevivência para que o triunfo da vida moral se operasse. A ética é aquela que lida com o certo e o errado.
o modo social de agir, que amplia o consenso e na adesão da sociedade. A moral, ela lida com o certo e o errado também, mas é o modo pessoal de agir e adquirir a forma ao longo da vida pela experiência. Então, ele chama a atenção desta vida moral. A vida moral tem que ser o triunfo conquistado durante toda a nossa existência das grandes aquisições que nós temos a possibilidade de conquistar em cada uma das nossas reencarnações. E Emmanuel traz uma mensagem belíssima, dizendo que os discípulos de Jesus se viram radicalmente transformados após a ressurreição de Jesus. Quando eles reconheceram que o amor e a justiça é que regem o ser além do túmulo. Então eles aprendem que é amando ao teu próximo, amando a si mesmo e aplicando a lei máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é que é através disto que cada um vai conquistar esta iluminação interior, que é a busca da felicidade que todos nós queremos. E será por isso mesmo que os discípulos atraíam tantos companheiros novos, porque na verdade eles transmitiam aquela convicção que eles adquiriram convivendo com o Mestre e vendo a ressurreição do Mestre e dizendo a todos que Jesus, o Cristo, prosseguia vivo e operoso além do sepulcro e que ele não estava no sepulcro, mas ele estava no meio de cada um de nós. E em razão disso, o ministério apostólico, ele não se dividia. Não somente nas discussões, porque toda a comunidade tem divergências, mas entre os discípulos, os problemas intelectuais da crença e dos louvores adorativos seriam solucionados como Jesus havia ensinado. Antes, vocês foram coagidos pela força, mas vocês serão agora conhecidos por muito se amarem. E então o Emmanuel coloca que todos esses problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos foram sendo superados à medida que eles iam também entendendo e crescendo como os grandes apóstolos de Jesus e nós, hoje na doutrina espírita, que temos já uma fé raciocinada com as explicações e as respostas que na época os discípulos não possuíam. E aqui na mensagem, Emmanuel coloca que os continuadores do Cristo forneciam testemunhos de grande poder sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós tivemos o vaso escolhido, Saulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso, Pedro, que também com seu exemplo de humildade, reconhecendo que havia negado Cristo, e Paulo, que foi o grande perseguidor, reconhecendo o erro, torna-se o maior divulgador da doutrina cristã. Em todo o mundo daquela época, Paulo viajou, não mediu esforços e deu um grande testemunho a favor da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos muito, muito a Ele por hoje nós termos uma doutrina dos Espíritos que nos esclarece, que nos consola e nos dá as respostas por que devemos ter fé.
E em face do amor que eles devotaram a essa obra salvacionista, eles recebiam muitas graças. E é por isso que o Emmanuel coloca que havia entre eles abundante graça. E aqui nós temos Kardec, Francisco Cândido Xavier, que são colaboradores de Jesus, que nos orienta, e temos através deles a doutrina dos Espíritos, que nos dá todas as respostas, esse roteiro maravilhoso da nossa iluminação interior e espiritual. Agradecemos muito a esses luminares, colaboradores de Jesus. O Espiritismo evangélico, ele vem movimentar o serviço divino, que envolve nele mesmo não somente crenças consoladoras, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. Kardec nos revelou o Pai cósmico, o Deus cósmico. Agradecemos profundamente a esses luminares que nos orientam, que nos estimulam e nos dão a esperança de que sempre teremos dias melhores para viver. E Emmanuel não deixa de citar as escolas dogmáticas, dizendo que elas vão prosseguir, alinhando artigos de fé inoperante, congelando ideias em absurdos afirmativos. Ele quer dizer que muitos, às vezes, deturpam esses ensinamentos que nós deveríamos ter como meta na nossa vida. E ainda conclui, mas o Espiritismo cristão, ele vem restaurar as suas atividades redentoras através dos ensinamentos da ressurreição individual, porque cada um de nós renascemos a cada dia, quando aprendemos a nos reavaliar, a fazer uma introspecção, como nós temos na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz, mais eficiente, mais prático para se obter a elevação espiritual? E a resposta de Santo Agostinho: conheça-te a ti mesmo. E na 919A, Santo Agostinho nos dá o roteiro. Então, que possamos ler depois essa questão, que muito vai nos esclarecer. Então, todos os discípulos consagrados no Mestre Divino, que voltou depois da crucificação, ele vai exaltar a continuidade da vida. Ele vai nos mostrar que a vida é vida e que nós continuamos vivendo. E Emmanuel encerra dizendo que Jesus voltou das sombras da morte para nos ensinar a continuidade da vida. Então, que nós possamos guardar no nosso íntimo que nós temos uma vida e muitas existências, mas nesta vida que recebemos de Deus, desde que éramos princípio inteligente, simples e ignorante, um dia nós seremos anjos e teremos, sim, a condição de habitar onde Jesus está, porque ele nos prometeu: para onde eu vou, eu vos prepararei um lugar, e onde eu estiver, vós estareis comigo, aquele que for fiel. Muita paz a todos. Vamos então às nossas vibrações. Vibremos por todos os colaboradores, voluntários, funcionários, alunos e assistidos da Federação Espírita do Estado de São Paulo.
Vibremos por todas as áreas e também departamentos da nossa casa, que ela seja sempre iluminada e um porto seguro onde todos que aqui chegarem encontrarão alívio, consolo e orientação. Vibremos, Senhor, por todas as nações da terra e do espaço, onde quer que haja um leito de dor, uma aflição, um irmão em necessidade, que o seu amor e a sua luz chegue até o seu coração. Vibremos, Senhor, pela expansão e divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o planeta. Que cada coração, que cada irmão encarnado neste orbe receba a sua mensagem de amor e de luz. Vibramos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram com enfermidades graves, nos hospitais ou no leito da sua própria casa. Que esta luz e este amor chegue até eles, dando alívio, recuperação nas suas saúdes, esperança de viver e novas alegrias que surgirão. Senhor, também vibramos por todos aqueles doentes cujo estado não apresenta gravidade, mas requer alívio imediato. Que estas vibrações cheguem até os seus corações. Vibramos também lucidez e recuperação a todos os doentes vitimados de males psíquicos. Que eles tenham sempre a lucidez e a capacidade de discernir isso, todos aqueles lares que demandam pacificação e ajustamento, que possa receber essa energia de amor e de luz. E assim, agradecidos e pedindo, Senhor, por nós, nos dê saúde, sabedoria, humildade, serenidade, generosidade, amor e vontade para servi-lo sempre. Que assim seja, graças a Deus.